Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouquinho de Kivy, o tutorial de hoje. E o que vamos aprender? Basicamente, encontrei esse programinha, né? Eu criei na verdade, e eu quero refazer ele aqui com vocês. E nisso vou explicando o passo a passo que eu utilizei para criar esse programinha. E o que esse programinha faz? Ele é um joguinho bem simples, né? Onde a máquina vai me dar os números e eu tenho que fazer a resposta, dar a resposta. Mais ou menos assim, ó, vamos lá. Clique em novo jogo, a máquina me dá um número aleatório de 0 a 9. Eu tenho que colocar o número e enviar, beleza? Ele me dá outro número. O que acontece? A graça do jogo é, eu tenho que lembrar o primeiro número até ao último número junto com o número que ele me deu. Então, agora é 73, enviar. Ele me deu 6, 736. Enviar. Vamos outro, 7369, enviar. 736992, enviar. E vai ficando assim, 736929. E por aí vai. Agora vamos errar. Vou falar que eu esqueci. Em meu, você conseguiu 6 pontos. Ele me dá a quantidade de acertos que eu tive, né? É um programinha simples, mas já podemos tirar boas lições dele aqui. Antes de mais nada, precisamos entender como ele é feito, como ele foi criado. Ele foi criado utilizando o Python e o framework Kivy. Eu vou fazer uma videoaula explicando o que é Kivy, mas agora, deixa eu abrir aqui, vamos criar esse programinha do zero. Eu vou explicando passo a passo por que tal decisão foi feita, ou por que isso é usado aqui. Criar aqui uma pasta. Kivy tutorial. Aula. Vou colocar o nome do joguinho, né? Memorizador numérico .py. Se vocês acharem interessante, eu posso fazer uma aula para cada coisinha que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, porque qual é isso aqui? O que é isso aqui que eu estou utilizando? É uma IDE, né? O que é uma IDE? A IDE é utilizada para programação, para facilitar, oferecendo várias vantagens, tipo atalhos, code complete, um terminal, gerenciamento de pastas, estruturas, tudo mais. Aqui é o VS Code, né? Estou utilizando o Python, aqui no terminalzinho, version. Depois vou fazer um tutorialzinho também de Python, Python 3.8.3, né? E o que vamos utilizar será o Kivy, pipfreeze, pipshow Kivy. Kivy 2.0.0 RC2, né? A versão mais atual, que ela está na Kindergarten, que é um parquinho do Kivy, onde o Kivy é criado, é enviado para lá e é usado para testes. Porém, com a mais nova versão do Python 3.8.3, é necessário nós utilizarmos essa nova versão junto com essa versão do Kivy. Mas podemos entender que lá no kivy.org a versão estável é 3.7. Isso para o Windows, viu? Para o Windows, a versão mais estável é o 3.7 com o Kivy 1.11.1. Tá por aqui, ó. Cadê? A versão aqui, ó. É a última versão mais estável que também suporta o Python 2. A partir disso, que no caso é o Kivy 2.0, é Python 3 para cima. Ok? Vamos lá. Primeiro,
para criar aquele app, precisamos entender alguns conceitos básicos, né? Não estou pegando a cola aqui não. Deixa eu só Python, eu estou na pasta de memória. Posso colocar sim Python py main.py para abrir. Este app é uma janela, é uma box, né? Um box layout que contém 2 labels, um text input e 2 botões, né? Novo jogo em enviar. E como funciona a estrutura do Kivy? Para a gente entender isso, primeiro vamos fazer a estrutura inicial. Primeiramente, nós fazemos o import do app, né? O que é o app? O app é onde iremos ter a nossa aplicação principal rodando, né? O Kivy funciona como um evento, um loop. Dentro desse loop, um jogo, qualquer outra coisa é criada assim, em loops. Nós fazemos todo o nosso código acontecer. Criamos toda a nossa estrutura do nosso código, toda a estrutura da nossa aplicação, dentro desse loop. Mais pra frente posso explicar isso melhor. Depois nós importamos KivyLang, o builder. Com o builder nós podemos gerar, ler um código Kivy, que é um código separado do código Python. Vocês vão entender mais pra frente. Também vamos precisar, para criar o app, do Kivy Clock. Vamos voltar lá. Precisamos do Kivy Clock. O Kivy Clock é um gerenciador de eventos, né? Vamos voltar à aplicação. É um box layout, certo? Eu vou explicar componente por componente. From Kivy UAX, o pacote de interface. Box layout. Import box layout. Também eu creio que por enquanto só isso. Para fazer isso aí, vamos criar uma classe chamada home que herda um box layout. Vocês vão reparar que o Kivy é muito tranquilo em questão a criação de classe e herança. Criação de herança, o Kivy é muito tranquilo. É muito fácil de criar uma tela. É muito fácil de manusear essa tela, de gerenciar essa tela. Vamos ver isso adiante, mais pra frente. Mas agora, vamos ver como criar essa simples telinha. Vamos passar aqui. Vamos já criar um app funcional. Tenho que criar uma classe que vai herdar de app, um método que vai retornar um builder, e dentro desse builder, na verdade, builder.loadString, eu posso passar um widget. Detalhe, tudo em Kivy é um widget. No caso, o app é um widget, box layout é um widget, o app é um widget, builder, clock, box layout. Tudo herda de widget, que é um objeto do Kivy. No caso, widget.import widget. Essa é a base do Kivy, né? Enfim, eu não preciso dele aqui. Só coloquei aqui mesmo para referenciar. Mas o button, ele é um objeto, é um widget. Ele é como se fosse um box layout, mas com as propriedades de button, né? Eu não precisei importá-lo porque o builder ele já faz essa referência para mim. O builder é uma classe do Kivy que observa, que vê todos os widgets que tem dentro do Kivy e praticamente já o importa para mim quando eu faço a referência, a chamada dele.
o que eu estou escrevendo dentro das aspas é um código Kivy, que só o Kivy entende. Então, posso fazer um hello world Kivy, como de costume, né? E eu vou fazer uma chamada main app.run. Pronto, finalizei o outro app. Vamos entrar aqui na pasta Kivy tutorial, cd py memorizador. Vamos ver. Opa, nossa primeira tela está concluída. Temos algumas propriedades aqui que podemos observar. Eu passei um widget, um button, como um widget raiz. Esse primeiro widget que eu escrevi aqui é um widget raiz. Okay? Esse widget raiz, ele é enviado, é construído a partir de um build. É construído no meu event loop. Ou seja, o builder faz o load desse button, ele importa a classe para mim, o widget, e verifica qual é o root, qual é o widget raiz, ou seja, qual é o primeiro widget que eu tenho na minha árvore de widgets. Ele verificou que é o button, gerou essa tela para mim, ele colocou o button em toda a largura da tela e temos os detalhes. Temos o título da tela, temos os botões padrões, aqui no caso do Windows, se tiver no Linux ou no macOS muda também, mas ele preencheu com botão. Esse é um dos programas mais simples que podemos ter. Eu só precisaria no caso aqui do app, do builder, e estaria pronto o programinha com o main app e fazer a chamada dele aqui. Esse é o modo de chamada. Eu não disse, mas aqui eu instancio a classe, né, do app e chamo o run. Run ele vai chamar o método build e do método build ele vai procurar o root, né? O builder ele vai gerar um root para mim. Eu poderia fazer de outra maneira também. Poderia fazer assim, ó, Kivy, importar o button, né? Import button. Vou colocar isso aqui mais para baixo e vou comentar. Usei aqui o Ctrl, ponto vírgula, para comentar aqui no VS Code. E para instanciar o button é dessa maneira. Eu vou colocar aqui Hello YouTube. E aqui eu estou encaminhando, eu estou praticamente enviando um widget root, um widget raiz para o event loop, no qual ele vai ler e vai gerar a tela para mim com este botão, com este texto. Text é uma propriedade de botão, uma propriedade padrão de botão, que já vem já com esse widget. Bom, vamos rodar isso aqui. Vai memorizador. A mesma coisa que antes, certo? Sabendo disso, nós precisamos verificar o aplicativo anterior. Vamos ver aqui. Nós temos dois labels, né, como antes disse, uma box layout primeiro, dois labels, um text input e dois botões, certo? Esse widget, o nome é text input, né, uma caixa de texto, e dois labels. Vamos criar esta estrutura aqui. Vamos lá. Eu vou usar o builder, porque é mais fácil desenhar uma tela com o builder do que eu poderia chamar direto aqui no Python a classe, como eu fiz aqui com o button. Vou até apagar esse import, eu não preciso. Mas é melhor desenhar no Kivy, porque é muito mais simples criar a árvore de estrutura da tela. Funcionalidade nós deixamos no Python. No Kivy nós também conseguimos colocar algumas funcionalidades. Nós conseguimos chamar qualquer comando
do Python aqui no Kivy. Olha só, vamos usar esse exemplo aqui primeiro. OnRelease é uma função que chama qualquer outro método, outra função que eu passar aqui embaixo. A estrutura do Kivy é dessa maneira. Ela é bem parecida com um YAML, né? Um formato de texto, um formato de documento. Enfim, vamos chamar aqui um print. E eu vou fazer o que? Seguinte, eu não vou printar qualquer texto, eu vou printar o mesmo texto do botão. Como eu faço isso? Chamando self, o próprio botão e o texto dele. É dessa maneira que eu faço para printar o texto que está aqui. Bom, vamos rodar esse programa. Entrar aqui na minha pastinha novamente, Kivy Tutorial. Fazer o seguinte, passar o main app para ficar mais fácil. Bom, Py, memorizador. Toda vez que eu clico, ele me traz o texto Hello World Kivy. Ok? Bom, sabendo disso também, como que eu posso chamar um evento aqui, vamos criar a estrutura do nosso app. Por que eu criei essa classe Home? Agora vocês vão entender por quê. Ela será a raiz do meu programa, a raiz da minha aplicação aqui no Kivy. O Home será o meu widget principal, widget raiz. Então, eu consigo chamar qualquer função ou variável a partir dele. Fica mais fácil dessa maneira. Então, sabendo disso, um box layout ele tem algumas propriedades, como orientation. Eu quero saber qual será a ordem dos widgets, se ele vai ficar na horizontal ou na vertical. Eu quero, no caso, na vertical. O que acontece quando ele está na vertical? Todos os objetos que estão dentro do widget, para mim colocar o objeto dentro do widget, é só eu colocar essa formatação, essa indentação, né? No Kivy também funciona que nem no Python, por indentação, ou também no documento YAML. Eu quero colocar um label, né? Outro label também, text input, e vamos pegar aqui, né? O meu programinha tem dois labels, um text input e dois botões. Para me colocar dois botões assim, eu preciso também de mais um box layout na orientação horizontal. Eu não precisaria colocar porque ele já vem, esse box layout, esse widget box layout, por padrão na horizontal. Mas, para efeitos de ensino, estudo, né? Vamos deixar aqui a amostra, vamos deixar exposto. Dois botões. Botão. Primeiro com o texto, já vou colocar texto aqui. Novo jogo. Botão. Enviar. Maravilha. Eu vou já deixar aqui as funções dele de chamada. OnRelease significa após soltar. Eu também tenho outra função de chamada, né? Que é onPress, que é após clicar. Eles têm algumas diferenças, eu posso também mostrar isso em outra videoaula. Se caso ficar interessado, comenta aí no chat ou nos comentários após esse vídeo finalizar. Pois bem, vamos lá. Aqui só para efeito de teste, self-text. Mesma coisa, eu vou copiar aqui. Vou colocar aqui, OnRelease. Maravilha. Vamos testar esse aqui. Opa. Olha só, já temos a nossa tela praticamente pronta. Faltam alguns ajustes finos para ficar um pouco parecido com aquela tela, mas já temos a nossa estrutura do nosso aplicativo, da nossa aplicação. E foi simples, eu só demorei porque estou aqui explicando, mas realmente é simples criar
aplicações em Kivy. Nós não precisamos de muita coisa, não precisamos de criar muitas coisas absurdas. É claro, quando formos aumentar o nosso projeto para escalar ele, nós precisamos de alguns padrões necessários. Mas para aplicações simples como esta, não precisamos de muita coisa. Ela é simples. Eu estou criando, vamos voltar aqui ao código, este código dentro do meu pacote aqui, da minha classe, do meu arquivo, memorizador numérico.py. Mas eu consigo também pegar esse mesmo código, colocar fora e separar a view do controller model. Eu consigo fazer essa separação. Eu consigo fazer uma estrutura, um padrão de projeto um pouco melhor do que assim misturado está. Não tem problema para aplicação pequena, mas para aplicação grande ela entra em conflito algumas coisas. Mas depois a gente pode ver isso também. Vamos lá. Nenhum comentário. Vamos lá. Já temos a nossa estrutura do nosso aplicativo. O que precisamos? Pode notar que a aplicação criada, ela tem um tamanho X. Quando a gente roda a nossa aplicação, ela tem um tamanho maior. Como a gente consegue deixar desse tamanho? Tem outro pacote do Kivy chamado kivy.core. Dentro do core do Kivy, o window. A gente vai importar o window, certo? E nós podemos também colocar um tamanho para esse window. O tamanho, no caso, a gente chama desta maneira, né? Essa classe estática, nós chamamos esse atributo size e podemos passar aqui a horizontal 300 e a vertical 300. Maravilha? Creio que esse é o tamanho correto do outro arquivo. Pois bem, do tamanho exato que nós precisamos, igual a outra aplicação. Agora nós podemos notar que os widgets estão afastados da borda. Eles não estão encostando. Como nós fazemos isso? Nós podemos implementar isso aqui, ó. O Box Layout, ele tem outra propriedade chamada padding. Não sei quem conhece CSS, um pouco de HTML também, um pouco de CSS. A gente sabe que padding é o afastamento entre as bordas de cada objeto, né? De cada atributo que você coloca lá, né? Então aqui não é diferente. Nós podemos colocar padding, colocar 50 e também temos spacing, que é o espaçamento entre os objetos. Eu vou colocar zerado aqui, vocês vão ver a diferença. Spacing, eu faço espaçamento entre a borda. Aqui não é possível nós vermos o texto que está sendo escrito. Voltando aqui, nós ainda não determinamos um texto, mas vou colocar um texto aqui só para a gente ter uma noção. Hello. Aqui, hello 2. Para a gente ter uma noção, certo? Aqui, hello 2. Maravilha. Mas vocês percebem que do lado tem o espaçamento, mas entre os widgets, os objetos aqui que nós temos, widgets, não tem um espaçamento. Isso a gente configura o spacing. Vou colocar 10 aqui, só para mostrar. Olha a diferença. Spacing, ele atua entre os widgets, certo? Maravilha. Eu vou diminuir esse padding para ficar um pouco mais legal a aplicação de visualizar. Pois bem, tem também nesse text input, no outro, pra gente ver, PyMain, ele tem isso daqui, ó. Isso é chamado um hint text aqui no Kivy. Esse hint text a gente associa desta maneira este atributo, hint text. Podemos colocar um texto, resposta, de acordo com a nossa aplicação. E aqui fica a aplicação anterior e a nossa aplicação. Maravilha, a estrutura da nossa aplicação já está criada, certo?
nós podemos perceber que ele inicia com um texto diferente do que está aqui, né? Para isso, nós devemos já fazer a estrutura. Eu vou apagar esse texto aqui, hello. Devemos já fazer a estrutura dos métodos e inicialização do nosso app. Como? Com eventos chamados externos. Aqui no release nós vamos configurar isso aqui, mas vamos para a classe home. O que acontece agora? Nós precisamos colocar funcionalidade em nosso aplicativo. Já temos a visão, já temos a interface, agora precisamos dar funcionalidades. Para dar funcionalidade, nós colocamos no objeto raiz ou então em qualquer outra parte da nossa aplicação, como aqui no nosso app, no caso a aplicação geral, nós também podemos colocar funções e podemos colocar atributos. Essas funções e atributos poderão ser acessadas por qualquer widget aqui na árvore de widgets, certo? Ficou confuso, mas vamos resolver isso aqui agora. Vamos criar uma função chamada start. Maravilha. Função start recebe self, que é uma função de classe, e ela vai printar start. Vamos chamar ela aqui. Como chamamos ela aqui no meu código, no Kivy? Simplesmente eu chamo o root, no caso o meu objeto root é a home, né? O root referencio assim, ponto start. Simples dessa maneira. Dessa forma estou chamando esta função que vai printar start. Vamos ver se funcionou. Legal. É o novo jogo. Perfeito. Funcionou lindo. Vamos finalizar. E vamos para outra etapa. O start é uma função necessária para a nossa aplicação. Mais para frente. Vamos inicializar a nossa classe da seguinte maneira. A construção da nossa classe vai ser dada desta maneira. Nossa classe raiz. Precisamos de um init, que nem em Python. O self, que referencia que esse init é dessa classe. Args e keyargs. Ok? Isso aqui não é necessário explicar agora. Mais pra frente posso explicar em outra videoaula. Eu herdo os atributos desta maneira. Init args, posso passar o args, posso passar ok o args. Nada mais, nada menos é eu pegando, inicializando a minha classe home e todos, aqui args, e tudo que eu passar como parâmetro no inicializador do home será passado também para o meu widget box layout, certo? O que acontece agora? Como o Kivy funciona à base de um event loop, um loop principal, nós temos que acessar esse loop porque nós precisamos inicializar nosso app e acessar esse loop de alguma forma para poder inicializar a nossa aplicação com algumas coisas, como por exemplo, aí que entra a definição, o método, a função start. Nós criamos um clock ponto schedule once self start, passando o start. Quando inicializa a minha aplicação, ele vai chamar o construtor init, vai herdar o box layout e vai chamar esse schedule once, este método desta classe clock, que ele vai entrar no meu evento e vai dar um tempo para inicializar esta função start. Mas para que isso? Essa função start, depois desse tempo definido, é como se fosse uma função assíncrona. O clock, schedule once, é como se fosse uma função assíncrona. Ele não vai interromper o meu event loop.
para iniciar as coisas que eu quero iniciar. No caso, o que eu quero iniciar aqui no método start? Eu quero iniciar alguns atributos. Eu posso fazer, na verdade, aqui na classe, meus atributos necessários. Se eu não me engano, eu vou precisar só pegar aqui, ó, uma colinha. Eu poderia também colocar a orientation aqui, né, não tem problema. Preciso do escolha, novo e auxiliar. Vamos lá, escolha. Ele vai ser uma string. Novo será false. E auxiliar, caso eu vou colocar assim, será também uma string. Mas para que estes atributos? Este atributo escolha será o que a máquina escolher, o número que a máquina escolher. Então, a cada vez que nós clicarmos em enviar, vai ser chamado um método, uma função, que vai chamar outra função que vai gerar o número escolha e atribuir dentro desse atributo dessa minha classe escolha. Não entendeu? O que nós precisamos aqui é importar handle, ok? E vamos criar a classe start. Vamos inicializar a nossa variável escolha com número randômico, ok? Na verdade, nós não precisamos inicializar com um número randômico. Nós precisamos inicializar ela em branco. Eu posso chamar assim, self.escolha igual, recebe, né? Variável vazia. Ok? Maravilha. Eu tenho inicialização, a classe start, certo? Agora eu preciso também inicializar outro método. Deixa eu vir aqui, só ver. Eu gosto bastante de trabalhar com. Deixa eu pegar aqui. Opa! Errei, não coloquei vírgula aqui, ó. Que legal. Opa! Classe start. Eu preciso de um parâmetro a mais. Parâmetro do evento. Se esse método está chamando esta função, este outro método da minha classe, ele tem que passar tem que ter um parâmetro que vai receber também o parâmetro do evento que está chamando, né? Maravilha. Vamos fazer outro método, que é o método de enviar. Na verdade, vamos fazer um novo jogo, é mais fácil. No caso, esse método chamado novo jogo da classe, ele vai ter um parâmetro. E o que acontece? Toda vez que eu clicar em novo jogo, eu chamo este método aqui. E o que ele vai fazer? Esse daqui eu deixo parado, porque depois eu vou precisar colocar aqui um elipsis para pular. Ele vai inicializar minhas variáveis, né? Novo jogo, ou self, né? Novo, ele vai colocar como true. Toda vez que eu clico em novo jogo, ele coloca o novo como true. O novo é uma variável de controle para verificar se o jogo já aconteceu, se é um jogo que já passou ou ainda não começou, ou se o jogo está acontecendo. Mais pra frente eu explico por que é. Self também, o auxiliar. O auxiliar é necessário para a gente criar as... Deixa eu pegar aqui. Toda vez que eu clico em enviar, é verificado o novo jogo. Se eu colocar algum número e enviar também não vai adiantar nada, ele só funciona se eu clicar em novo jogo. Ele vai avaliar se o novo é true ou false. Verificando, ele inicia o jogo. E a máquina, para mim, ele traz para mim um número randômico. Por isso que eu estou utilizando o método random.
para poder fazer os números, me trazer os números. Novo jogo, boa sorte, memorizador. Mas o que acontece? O auxiliar é utilizado aqui, ó. Eu coloco 3 e envio. Quando eu coloco 3 e envio, ele salva o 3 no auxiliar. E o escolha, ele tem que estar preparado para receber um novo número randômico. Então ele só recebe um número da máquina, o escolha é só um número só. E o auxiliar ele vai armazenando todos os números que foram escolhidos a cada vez que eu clico em enviar. Ok? Vamos implementar isso aqui, mas primeiro vamos no novo jogo. O auxiliar também é uma string, mas espera aí, não era número? Não, vamos trabalhar com string porque é mais fácil armazenar um número atrás do outro, concatenando cada um deles. O que é concatenar? Eu vou mostrar mais pra frente também. Perfeito, já fizemos inicialização dos atributos. Nós precisamos de algo agora muito importante no Kivy. Como que nós vamos saber que o texto do usuário, como nós vamos obter esse texto do usuário? No Kivy, nós conseguimos fazer a obtenção deste texto ou das propriedades do texto ou de qualquer outro widget, referenciando eles por um ID. No caso aqui, eu vou colocar número usuário, certo? Esse ID ele não vai aspas, é uma maneira que o Kivy entende que eu estou referenciando este widget, certo? Esse label aqui, ele será a máquina. E esse primeiro label, será informação, certo? Vamos a outro parâmetro. Deixa eu ver aqui. Button, se não me engano, não precisa. Certo, eles não precisam. Apenas estes 3 widgets, porque nós vamos trabalhar com eles aqui na nossa classe. Agora, aqui colocamos um ID para referenciar eles no Kivy. Como vamos referenciar ele no Python? Fácil, bem simples. Como a nossa classe Home é a classe root, nós conseguimos acessar toda a árvore de widgets que está aqui dentro dele. Isso conseguimos acessando com Children, né? Um array que está dentro de Home. Podemos fazer dessa maneira. Aqui, ó. Deixa eu printar para vocês verem. Self Children. Perfeito. Vou printar aqui. Vamos. Esse é o outro. Py memorizador. Novo jogo. Ele vai trazer um array com todos os objetos que estão dentro do meu objeto, o meu widget raiz. No caso, o box layout, que é este que ele está herdando, que é o primeiro objeto, o primeiro widget aqui. Text input, o segundo, aqui, né? Ele começa assim, baixo para cima. E assim vai. A mesma coisa o box layout, ele tem também este objeto, este array dentro dele, children, contendo todos os botões. E dentro do home também nós temos um atributo chamado IDs. A segunda forma de referenciar é pelo IDs. A recomendada é pelo IDs. Porque o array de children pode mudar. O IDs não. O IDs é um nome único que nós identificamos aqui para encontrar o nosso widget, certo? Então, através de IDs, que também, que na verdade é um dicionário, nós podemos encontrar estes objetos. Agora, o que eu quero fazer? Na info, eu quero inicializar, eu vou tirar daqui, no novo jogo, vou inicializar aqui em start. Agora sim é necessário o start. Vamos colocar um texto inicial. Eu vou colocar até um tempo maior para ver aqui 2 segundos. O que vai aparecer como é mesmo? Pressione novo jogo
para iniciar. Maravilha. Deixa eu fechar aqui. Vamos reiniciar. Olha o que vai acontecer. Depois de 2 segundos apareceu o texto para mim, certo? E não travou a minha aplicação, ela renderizou tudo. Todos os widgets, toda a minha árvore de widgets. E depois trouxe para mim o pressione novo jogo para iniciar, o label. Você vê que simples, você vê que eficaz e que bonito de trabalhar. Bom, outra coisa que eu estou notando aqui, PyMain. Quando eu inicio esta aplicação, eu tenho um nome da aplicação, um título, certo? Como nós fazemos isso aqui? Nosso app tem um atributo que ele inicializa com um nome qualquer. Normalmente ele pega este nome antes de app, por isso que nós devemos iniciar a classe app, que está herdando o app, com o app no final. Porque ele vai pegar este nome e vai colocar como título do nosso programa. Mas nós podemos sobrescrever isso com um title, né? A classe aqui do app. E colocar memorizador numérico, certo? E pronto, temos um título iniciando o nosso game. Nós podemos também tirar este número daqui. E o que acontece quando nós tiramos o número do clock? Ele vai chamar o evento, inicia, ele renderiza, e assim que renderiza, o próximo frame que aparece será o do método que nós chamamos. Basicamente é isso. Quando ele não tem número, quando ele está suprimido, quando não passamos nenhum parâmetro, ele chama assim que passa o próximo frame, assim que é renderizado. Renderizado, o próximo frame é o schedule launch, certo? Ou no caso, assim que eu chamo ele, em qualquer lugar da minha aplicação. Enfim, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa também é inicializarmos a máquina. Aqui, nós não temos o outro label, máquina. Eu sou a máquina. Maravilha. Perfeito. Funcionando ok. Agora devemos pegar a resposta do usuário. Como fazemos isso? Nós precisamos de outra função chamada enviar. Nada mais justo. E a função enviar, ela vai ficar responsável por algumas coisas. Não é certo, mas como é uma aplicação simples e de exemplo, nós podemos fazer isso. Ela vai ficar responsável por pegar a informação que está no texto, número usuário, no caso self IDs, número usuário. Na verdade eu vou passar aqui, número usuário, e vou passar para uma classe. O que acontece quando fazemos isso? Temos o objeto número usuário aqui dentro. Temos o objeto text input aqui para nosso acesso total. Para que isso? Vamos ver. Quando clicamos em enviar, vamos printar número usuário.text e acessar a propriedade text de usuário. Vamos chamar. Caso vamos clicar aqui. Na verdade ele vai aparecer enviar porque eu não chamei ela aqui, Eu estou chamando isso aqui. Vamos chamar root.enviar. Maravilha. Agora sim. Vai chamar nada arroz. 4, 5, 6, 7. Perfeito. Funcionando legal. Estou conseguindo a resposta do usuário. Mas, quando eu clico em novo jogo, ele deveria apagar para mim tudo. Como nós fazemos isso? Acessando também. Deixa eu pegar aqui. Novo jogo. O ID do usuário.text, nós acessamos direto e reiniciamos. Ou colocamos uma string vazia.
caso, maravilha, SD, pagou. Início, novo jogo, perfeito. Também precisamos reiniciar a string da máquina. Eu sou a máquina. Vamos, agora quando reiniciar, vamos brincar. Perfeito. Já temos praticamente o novo jogo, o método novo jogo pronto. Se não me engano ainda falta alguns detalhezinhos de implementação, mas essa é a estrutura geral. Start vai fazer a inicialização dos nossos texts. O novo jogo vai reiniciar o nosso jogo, ou iniciar. E temos o enviar. O enviar é onde a brincadeira vai acontecer, onde a lógica do nosso jogo vai acontecer. Nós obtemos a resposta do usuário desta maneira. Agora nós precisamos também do número que a máquina colocar. Então, assim que eu clico no novo jogo, aqui no... cadê? Máquina. Vamos colocar, na verdade, aqui, ó. Não vou reiniciar a máquina, não. Vamos colocar aqui a máquina.text, a propriedade da máquina.text. Vai receber um str, um parser para string e 10 vezes handle. Poxa vida, o que é isso? O que está acontecendo? Na verdade, vamos fazer assim mesmo. E vamos concatenar número escolhido. Ok? Mas, perfeito. O que vai acontecer? Toda vez que eu clicar em novo jogo, a máquina vai trazer este número aqui, absurdo. Mas ele está dentro do range de 0 a 10. Esse handle.handle é um método que vai nos trazer um número de 0 a 1, entre 0 e 1, número racional, número com vírgula, né? Inteiro. Então, nós precisamos fazer uma conversão para ele trazer só o primeiro número, né? E colocar aqui bonitinho, não ficar feio desse jeito. Como a gente faz isso? Simplesmente a gente parseia para int, que ele vai tirar o que tem da vírgula para trás e só me trazer os números antes da vírgula, né? Da vírgula depois não quero antes da vírgula. Então, vamos ver se funcionou. Toda vez novo jogo, maravilha, funcionando. Bom, agora já temos o número que o usuário colocou, 5, e temos o número que a máquina nos trouxe. O que precisamos fazer é o seguinte: toda vez que a máquina nos der um número, nós precisamos falar esse número junto com os números que já foram falados antes. Primeiro número é 0, então vamos colocar 0. Clicamos em enviar, o que acontece? Aqui apaga, quando clicamos em enviar, e é gravado esse número 0 no auxiliar. Ok? Quando clicamos em enviar, aqui apaga, é gravado o número 0 no auxiliar e é criado um novo número. A máquina vai nos trazer um novo número. Então vamos implementar isso? Vamos lá. Toda vez que eu clico em enviar, certo? Novo número do usuário .text é apagado. Vou colocar isso lá para baixo. O número da máquina. Lembra que temos a variável escolha? Pois bem, é para isso que ela serve. Aqui no self escolha, vamos implementar a escolha da máquina. Colocar aqui, ao invés da gente chamar aqui direto, nós colocamos numa variável, que é a escolha, e referenciamos aqui. Quando a gente faz dessa maneira, self.escolha, fica disponível para a gente usar aqui nesta outra função. Só que tem um detalhe. Aqui também nós precisamos do self auxiliar. Para quê? Vamos pegar o valor que está em escolha, self auxiliar. Isto é quando fazemos um novo jogo. Depois vamos implementar algo parecido em enviar. Mas
Vamos chegar lá. Auxiliar, nós precisamos, na verdade, auxiliar, mas self escolha. Perfeito? É isso que vai acontecer. Toda vez que nós clicarmos novo jogo, né? A auxiliar estará vazio. Vai receber vazio, uma escolha, vai receber um número. Então vai, por exemplo, 0. 0 vai auxiliar e está vazio, vai receber 0. E a escolha aqui vai aparecer o número escolhido para mim, né? O detalhe é que esse modo de operação aqui não é necessário. Eu posso diminuir isso aqui, chamando mais aqui na frente. Fica bem melhor, bem mais bonito e pythonico. Vamos precisar dessa mesma questão, dessa mesma chamada aqui. E é a repetição de código, né? Nós podemos melhorar isso aqui. Como? Nós podemos criar outra função. Mas vamos deixar assim por enquanto. Beleza. Temos aqui, recebemos o número da máquina. Nós concatenamos com um mais auxiliar mais escolha. Vai me trazer o número. E vai mostrar o número escolhido. Quando eu clico em enviar usuário, eu vou receber o objeto usuário, né, que é o texto do usuário. Eu tenho que fazer uma verificação agora. Se o número que o usuário digitou, no caso, número usuário.text, é igual ao self escolha. Se for igual, ele tem que me falar alguma coisa. Vamos lá. É igual. Olha que legal. Python permite acento. Maravilha. É igual. Certo? Else. Print. É diferente. Ok? E quando ele fazer isso, ele vai incrementar novamente, vai atribuir novamente os novos valores. E aqui, na verdade, eu não tenho que colocar o escolha, é o auxiliar. Perdão. Por quê? Toda vez ele vai verificar se o usuário acertou. Se o usuário errou, aí já complicou. E vamos ter que fazer isto aqui também. Opa. Aqui. Vamos verificar. Vamos verificar se está ok. Não sei, acho que tem um R1 aí, mas... Novo jogo. Número escolhido. 7. Ok? Enviou. É igual. 7. É diferente. Por que é diferente? No caso aqui a máquina me deu 3 vezes 7, né? Mas se eu colocar 777, diferente também. Vamos ver o que está errado. Nome usuário. Vamos printar o que está aparecendo aqui para mim, né? Ele não está trazendo outro número. Self escolha. Self auxiliar. A ideia é pegar aqui do zero, tentar ensinar e acompanhar com vocês mesmo o desenvolvimento. Vamos lá. 6. 6, é igual. 6. No caso, ele trouxe outro número. Número 7. E eu não. E ele não pegou aqui, deixa eu ver. Ele está incrementando, ele está atribuindo. Mas ele não está pegando certinho o meu texto. Vamos ver o motivo. Número usuário. Estou debugando a minha aplicação aqui em tempo real. Aqui. Ops. Se clicar em enviar. Olha só. Um bug. Eu preciso primeiro validar se
há um jogo funcionando, se há um jogo ativo. Como faço isso? Lembra do atributo novo? Vamos acessar ele, self novo, if self novo é igual a true. Se é igual a true, eu inicio o meu game. Aqui, inicio meu game. Eu vou colocar isso aqui dentro daqui, por quê? Se o número de usuário, o texto que o usuário me passar for igual ao texto auxiliar, ele vai atribuir ao texto escolha, né, um número randômico e vai concatenar auxiliar, certo? Eu creio que eu devo fazer isso antes, mas sem problema. Deixa eu colocar aqui. Vamos debugar a nossa aplicação em tempo real, real time. Maravilha. Número usuário, perfeito. Local variable, número usuário. Vamos colocar ele aqui. Certo, já sei porque ele não está aparecendo o número exato. Aqui eu não atribuo o número que ele escolheu. É isso que eu tenho que fazer toda vez que eu clico em enviar. Então vamos ver se está funcionando. Primeiro vamos testar sem estar novo jogo. Legal, testando o novo jogo. Vamos colocar outra coisa aqui. Tá novo. Eu clico se ele estiver novo, beleza. Se ele não estiver novo, ele vai passar e não vai funcionar. Agora, eu preciso setar a variável novo para false quando eu errar. No caso, eu faço isso aqui, ó, self novo. Se eu erro, novo vai para false, não permitindo que eu envie mais antes de iniciar o meu jogo. Então eu clico aqui em novo, não aparece nada, não acontece nada, mas eu clico em novo, já me traz um número escolhido. Eu tenho que agora mudar também a minha label aqui em cima. Eu estou fazendo um pouquinho bagunçado, só para mostrar os conceitos básicos mesmo e desenvolver essa aplicação, mas eu posso fazer aula passo a passo, bem melhor explicado, bem mais legal de se entender. Vamos lá. Eu tenho aqui, falta mudar minha informação. Toda vez que eu acerto o número, o info, o IDs info, o label info, vai me dizer você acertou. Certo? Acertei. Beleza. Também preciso, quando iniciar um novo jogo, jogo iniciado. Certo? Espaço, bonitinho. Vamos verificar. Pressione novo jogo para iniciar. Jogo iniciado, número escolhido 7. Vamos colocar o número 7, vamos ver o que vai acontecer quando clicarmos em enviar. Pois bem, ele não verificou o número como 7 como igual. Por quê? Ele está concatenando antes. Temos que concatenar depois. Depois, se ele acertou o que estava no auxiliar, né? Ele entra aqui na verificação, ele vai escolher um novo número. Primeiro ele vai concatenar o número que foi escolhido, depois vai escolher o novo número, vai passar vai informar que eu acertei o número escolhido. É diferente, vou colocar aqui também outra inicialização das labels. Você errou. E também vou colocar outra coisa.
Vou colocar aqui uma interpolação de string e colocar aqui, mas acertou x o tamanho do auxiliar menos 1, certo? Por quê? Vou colocar aqui, eu errei, o jogo vai finalizar, né? O jogo tem que finalizar, então ele vai para false. Vai dizer o número que eu escolhi. Ele tem que também setar o texto. Cadê? Opa, posso colocar isso aqui, ó. Na verdade aqui mesmo. O texto teste como em branco. Para quê? Para apagar o texto do usuário. Ele vai fazer o quê? Ele vai falar que eu errei na informação, mas acertei a quantidade de letras, de números que estão no auxiliar. Então, cada vez que eu acerto, é incrementado um número de que eu chutei, que eu coloquei a sequência, e aí eu posso verificar a quantidade de acertos através disso. Este é o meu log. É simples, né? Legal. Então vamos lá. Aqui eu tenho um número escolhido, ele vai me trazer o número que eu escolhi. Na verdade não, na verdade eu vou falar que a máquina, vou colocar aqui, foi um prazer brincar com você, certo? Bom, aqui temos as nossas variáveis, as nossas inicializações. Vamos verificar se está funcionando legal. Eu sou a máquina, pressione novo jogo para iniciar, envia não funciona, novo jogo, jogo iniciado, número escolhido, certo? Cadê? Onde que está? Jogo iniciado, número escolhido. Ele me traz o número que é escolhido, no caso agora é 2. Vamos fazer o teste, vamos enviar 2, disse que é igual, eu acertei, que legal. Agora outro número é 2 também, vamos colocar 2, 2. É igual, acertei. Eu acho que tem algo errado. Não, tá certo. Acertei, 2, 2, 2, 1. Errei. Puxa vida, como que eu errei? Você errou, mas acertou 3. Foi um prazer brincar com você. Vamos ver por que eu errei. Quando eu inicio um novo jogo, eu faço a escolha. A escolha já coloca no auxiliar. Na verdade eu não tenho que colocar o auxiliar aqui. Eu tenho que colocar o auxiliar em outro lugar. Quando eu clico em enviar e se eu acerto, o auxiliar chama. É isso que tem que acontecer, não o contrário. Vamos ver se está certo essa minha lógica. Você vê que é simples. Criamos a interface, poucas linhas. Isso aqui não é muito. Se for comparar com outros programas para desenvolver interfaces cross-platform, por exemplo, Flutter, React Native, Ionic, enfim, um monte de outros programas. Aqui é pouca linha e bem simples, com a simplicidade e o poder de Python. Em comparação a outros frameworks também de Python, que é o Qt, tkinter, que é a interface padrão aí do Python, né? É simples, mas não dá para construir grandes coisas, o que já é possível. E a simplicidade e a beleza dele é estrondosa. Bom, vamos aqui. Pressione novo jogo para iniciar. Eu sou a máquina. Novo jogo, número. Jogo iniciado, número escolhido. 9. Enviar. Opa, errei já? Que rápido. Vamos entender por que errei. Eu coloquei 9. Ele vai verificar. Opa, aqui. Ele vai verificar o auxiliar, sendo que o auxiliar está vazio. Aí que entra. O auxiliar vem pra cá. O auxiliar vai ter o número que eu quero, que eu escolhi, certo? Só que toda vez que eu clico em enviar, o usuário é obtido o número do usuário.
O auxiliar tem um número aqui, o auxiliar que tem 0, por exemplo. Eu coloco o novo número, 1, por exemplo, e verifico se o usuário acertou, 0 e 1. Vamos ver se está certa a minha lógica. Deixa eu dar uma puladinha aqui. Sua máquina, 6. Eu acertei. Beleza, 6 é igual a 6. Ops, 6, 4. Acertei, 6, 4, 5. Agora sim. 6, 4, 5, 1. 6, 4, 5, 1, 2. 6, 4, 5, 1, 2, 6. Ops, errei. Errei. Bom, este é o game, este é o jogo, este é a estrutura, este é o aplicativo simples que eu queria mostrar para iniciar. O poder dessa aplicação com Kivy não tem uma noção quanto essa base é importante. Bom, deixa eu finalizar aqui. Na verdade, deixa eu clicar em enviar. Não dá mais para enviar, não tem nada mais para enviar. Só a partir de novo jogo que eu consigo enviar. Errei, mas acertei 0. Legal? Este é o poder do Kivy. Aqui com algumas linhas de código nós conseguimos implementar, criar um joguinho legal, funcional, simples. Deixa eu apagar isso aqui. E bem legal de brincar. Mas isso é o básico do básico. Ainda podemos criar coisas muito mais avançadas, como por exemplo um gerenciador REST. Ou então, aqui no meu repositório, que nós conseguimos ver todas as coisas que é possível criar. Aqui eu criei um Kivy Build, onde nós temos uma estrutura inicial de projeto. Só rodar esse Kivy Build vai me trazer uma interface, coloco o nome do projeto, a versão, e posso gerar a estrutura inicial. Kivy Recognition é praticamente uma junção da interface do Kivy com o OpenCV. E eu posso fazer o reconhecimento de imagens, ou reconhecimento facial, reconhecimento de olho ou objeto, whatever. Através disso, nós podemos implementar o OpenCV dentro do Kivy. Olha que legal. Aqui no site, GitHack, Art Calculator. Também eu criei um recorder com Python, né, e OpenCV 2 e Kivy. Aqui são outros projetinhos, um gravador de áudio, um gravador de tela, alguns módulos do Kivy que eu implementei, que eu desenhei, que eu corrigi, algumas coisas assim. E tem uns programas que eu criei, que é o Kivy da Velha, Organizex, que é um organizador de fotos simples, o Projeto Saber, que foi um aplicativo que eu utilizei no meu TCC da faculdade, e outros aplicativos, né? Verificador de pacotes, o Kivy que eu fiz um fork, enfim, todos esses aplicativos são possíveis criar no Kivy. Nós conseguimos criar muito mais aplicativos e temos muito mais possibilidades que são inimagináveis. Por exemplo, aqui na página do Kivy, ele mostra Kivy Released, todos os aplicativos que foram criados. Deixa eu ver se consigo ver aqui. Galera, todos os aplicativos que foram criados. Um Morse Code Gen, olha que legal. Ele praticamente identifica qual é a letra que você está falando através de código Morse, com um microfone do computador ou do celular, por exemplo. Né? Aqui esse outro aplicativo é para você criar desenho em pedras. Olha que legal. Dá para você criar jogos, dá para você criar aplicativos, dá para você criar gerenciador de tarefas, automatizações de tarefas, com logs, com um monte de outras coisas, e tudo isso cross-platform. Claro, alguns pacotes podem não funcionar, mas o Kivy funciona. Você pode implementar isso e você pode criar isso, tudo isso com Kivy. Aí o restante é aprender regra de negócio, aprender outro framework, né? Não tem problema nenhum. Aqui, olha que legal. Criado um terminal, um gerenciador de fotos, tudo com Kivy. Uma IDE, Python.
Olha, um montador de cubo mágico não tem limites. Não tem limites. Bom, é isso que eu queria apresentar. É necessário fazer essa introdução e ela foi um pouco maior do que eu imaginava, mas como é a primeira live, então não tem, eu acho que não tem problema. Eu acho que eu tô perdoado. Eu me perdoo. Enfim, qualquer coisa deixe nos comentários ou se inscreva no canal, né? Dê aquele like, aquele joinha e curta todos os vídeos. Fique ligadinho que virão outros vídeos mais legais, passo a passo de cada componente, cada widget, o porquê disso, o porquê daquilo e como montar algo mais legal, ou outros jogos, outros joguinhos desse, posso vir trazendo aqui, tá bom? Muito obrigado, é isso pessoal e até mais.